Os object pronouns são pronomes que a gente vai utilizar depois de uma ação ou até mesmo em frases que não vão ter um verbo. São eles: me, you, him, her, it, us e them. Todos eles são utilizados depois de um verbo ou até mesmo frases que você não vai ter uma ação sendo falada. Por exemplo, a gente utiliza muitas frases no nosso cotidiano que a gente não utiliza uma ação de fato, como por exemplo, thank you, excuse me too e me neither. Nessas frases você vai perceber que aparece a palavra eu ou aparece a palavra você, mas você não tem uma ação. Inclusive, se eu estou no consultório e alguém me chama Alessandro, eu posso responder de duas formas. Ou falando que eu sou o Alessandro, nessa frase você tem eu e um verbo que está concordando com a palavra eu, então eu vou falar I am Alessandro. Se eu falo só a palavra eu, perceba que nessa frase você não tem uma ação, então eu só vou falar simplesmente me. Então quando você fala o eu sozinho, você fala me. Quando você fala o eu e tem uma ação que você está fazendo esse eu, você vai falar o I. Então toda vez que você tiver um object pronoun, é porque tem uma ação que está sendo feita, só que essa ação que está sendo feita, a pessoa está sofrendo ou não tem uma ação que está sendo feita nessa frase. Apesar de ter ficado muito óbvio, então, quando que a gente vai utilizar cada um, tem algumas palavras que são muito parecidas. Como, por exemplo, o you, quando você usa de personal pronoun, e o you, quando você usa de object pronoun, é a mesma escrita. Porém, você tem que perceber que para você poder ter um personal pronoun ou um subject pronoun, ele tem que estar antes dessa ação. Então, se eu falo você fala comigo, eu vou falar you speak with me. Como que eu vou saber que esse you ele vai ser personal pronoun ou subject pronoun? Simples, ele veio antes de uma ação. Se você tem um pronome antes de uma ação, então ele vai ser personal ou subject pronoun. Se ele vem depois, como por exemplo, eu falo com você, I speak with you, nessa frase você vai ter um object pronoun que é o you. Então, você sabe que personal pronoun e subject pronoun vem antes de uma ação e object pronoun vem depois de uma ação. Então, no caso do you antes de um verbo é um subject pronoun, um personal pronoun. O you depois de uma ação é um object pronoun. Porém, também fica muito claro uma outra coisa que é, para que serve um subject, para que serve um object? Um subject é um sujeito. Frases que você tem sujeito, necessariamente, vão ter um verbo sendo colocado. Para eu poder ter uma frase com um subject, eu vou ter que ter uma ação que está sendo colocada com ele e eu consigo entender isso. Um object é justamente uma ação, é justamente uma frase que pode nem ter uma ação, mas que eu sei que essa ação está sendo feita para ele. Por isso que algumas vezes a gente pode até se confundir e falar expressões como you and me, só que ele está antes do verbo. O you and me, ele é sempre utilizado depois de uma ação. Como por exemplo, se eu quero falar que o chefe quer falar comigo e com você, então the boss needs to talk to you and me. Se eu quero falar eu e você precisamos falar com o chefe, you and I have to talk to the boss. Claro que essa frase pode parecer muito estranha, que você talvez não esteja muito acostumado, porém, quando a gente vai ter a questão da gramática, faz muito mais sentido a gente utilizar you and I antes de uma ação e you and me depois de uma ação, ou quando a gente está sofrendo uma ação, ou quando você não tem frase nenhuma. Por isso que mesmo que você veja na série muito mais pessoas utilizando you and me, talvez isso possa estar equivocado, ou talvez você possa estar utilizando porque você ouve muito mais pessoas utilizando e que não necessariamente isso está correto. E aí você deve ter até percebido que eu tô aqui, todo professorzinho de inglês, usando uma camiseta de banda. Fala aí, que camiseta que o seu professor ou sua professora de inglês usava de banda, ou que você gostava muito, ou que camiseta que marca que você sempre lembra, nossa, isso aqui é muita cara de professor de inglês. A minha cara é sempre usar essas camisetas do AC/DC. Comenta aqui embaixo para você poder falar qual a sua camiseta de banda favorita ou que camiseta de banda o seu professor de inglês ou sua professora de inglês utilizava. Bom, e para terminar, muito parecido com o que a gente viu do you, quando ele pode ser subject ou object, é quando a gente tem o it como subject e object. Lembrando que o it ele significa isso. Quando você tem frases que não tem uma ação, então você utiliza o it antes dessa ação. Por exemplo, chove muito, it rains a lot. Porém, quando a gente vai utilizar o it para você poder ter um object pronoun, para você poder falar que eu gosto disso, é muito esquisito que você construa a frase só com, por exemplo, o sujeito e o verbo. Como, por exemplo, I like. É muito mais comum que você fale I like it. Ou como, por exemplo, I need it. Quando você quer falar eu gosto disso ou eu preciso disso. Eu quero isso. I want it. Você pode falar I like, I want e I need, porque tem um contexto que está explicando com que você faça isso. Porém, em uma leitura, em um texto, talvez quando você quiser retomar uma informação ou você quiser só substituir pelo object pronoun it,
fica muito mais claro para você poder fazer a leitura e entender o que está sendo dito e até mesmo para você poder falar de forma mais natural e mais compreensível. Muito bem. Gente, isso é tudo que eu tive para poder falar de Object Pronoun. Então, caso você ainda esteja com alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado claro, comenta aqui embaixo para eu poder saber mais, para poder conseguir ajudar vocês a entender cada vez mais o inglês e ele se tornar uma coisa para poder facilitar a vida de vocês e não dificultar. Então, até a próxima!